Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor através de Mateus, no capítulo 11. Eu lerei este versículo de número 28. Mateus capítulo 11, versículo 28, palavras do Senhor Jesus, um chamado tão maravilhoso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso para a alma esgotada é o nosso título nesta noite. Queridos amigos, palavras do Senhor Jesus Cristo dirigidas a pessoas extremamente cansadas, abatidas e esgotadas, não no corpo, mas na alma. Porque ele diz: encontrarei descanso para as vossas almas. É a alma que está cansada aqui. É a alma que está debaixo de um peso, exaurida, andando, se arrastando sob um peso. E é o peso do pecado, isto é, o peso da culpa resultante do pecado. O pecado foi cometido anos atrás, dias atrás, mas a culpa foi trazida adiante. E a alma está debaixo do peso de uma consciência culpada por um pecado, ou muitos pecados contra Deus. E o resultado de muitos pecados é um peso que só aumenta. Este peso, ele esmaga as emoções, ele exaure toda a alma, ele traz um senso de ansiedade, muitas vezes palpitante, quanto ao futuro, quanto à eternidade. E em muitos casos a angústia e o desespero a respeito da eternidade. O que está em vista aqui, nas palavras do Senhor, é o que o pecado contra Deus gera na alma, no íntimo, no interior de um ser humano. A culpa do pecado. O pecado gera esta culpa na consciência, e ela pode crescer, queridos amigos, ao longo dos dias, das semanas e dos anos, a tal ponto de encurvar uma pessoa, de exauri-la, de abatê-la. Eu me recordo na adolescência, quando o Senhor pela primeira vez abriu os meus olhos para o meu estado de pecaminosidade, e como estas coisas foram crescendo, esta consciência de ser um pecador diante de Deus, e a opressão que isso causou em minha alma. Me recordo no final da adolescência, na escola, no último ano, no segundo grau, se não me recordo bem, sentindo muito vazio, andando no meio das pessoas vazio, indo em direção aos estudos, a pé, sem conseguir levantar a cabeça para o céu, porque eu sabia que os olhos do Senhor estavam vendo a minha alma, e ele buscar pureza no íntimo, como diz o salmista no Salmo 51, ele não via nada disso ali. Era como se eu estivesse carregando algo muito pesado dentro de mim, e a ansiedade e a angústia aumentava, e com isso a irritação comigo mesmo e com esta vida, e qualquer coisa, como diz o salmista, um pequeno gafanhoto era um peso imenso. Esta é a angústia, o cansaço que a culpa do pecado causa na alma de um ser humano. Por quê? Porque nós não somos meros corpos que experimentam prazeres e coisas certas e erradas e tudo fica. Nós temos uma alma vivente. E a nossa alma, ela conhece o significado do bem e do mal. E nós reconhecemos em nós quando causamos o mal. E ela nos justifica, isto é, a consciência, ou nos condena diante de Deus. E quanto mais nós fazemos aquilo que é contrário ao Senhor, maior é este senso de culpa do pecado dentro de nós. Todos nós, pecadores, temos uma medida ou outra desta culpa. Nós carregamos um peso maior ou menor da culpa do pecado. E a razão disso, ou melhor, a razão do cansaço, do abatimento, muitas vezes da ansiedade na alma, é isto mesmo, a culpa do pecado. Eu gostaria que você compreendesse que este é o significado das palavras aqui do Senhor Jesus Cristo no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele não se refere ao cansaço no corpo, ou cansaço de pagar contas e nunca acabar, o cansaço de viver uma vida material que não condiz com as minhas necessidades.
Ele não se refere à opressão de um mau governo, dos familiares, dos amigos que não me entendem. Ele se refere ao cansaço, ao abatimento gerado pela culpa do pecado. O que o Senhor está descrevendo aqui nestas duas palavras, cansados e oprimidos, é uma ansiedade profunda, latente, contínua. É mais do que ansiedade. Se torna às vezes uma inquietude constante, permanente na alma, e mesmo tornar-se em alguns momentos angústia, como eu mencionei. Ela é contínua, não é algo de um dia, de uma semana. Ela acompanha você. Quando você termina algo, ela volta à tua mente. Quando você acorda pela manhã, você se lembra destas coisas. Ao final de um entretenimento, quando o silêncio vem, esta culpa, esta ansiedade volta a falar mais alto do que aquilo que nós ouvimos e nos entretemos. Ela é contínua, ela não é passageira. O que é essa ansiedade, então? Permita-me esclarecer primeiro que ela não é uma ansiedade, uma angústia inconsciente. A pessoa descrita aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ela sabe a causa, a razão desta ansiedade. É uma ansiedade espiritual. Não é uma ansiedade por uma conta a ser paga, uma dívida. Ela entende, ela está consciente que o resultado deste abatimento, desta angústia que cresce, é porque ele é um pecador, ele é uma pecadora diante de um Deus santo. E essa ansiedade, esta culpa resultante do pecado na alma, ela não é a consequência de um burnout, um esgotamento mental, físico. Não é uma ansiedade resultante da insuficiência de vitaminas, de minerais. Não é uma ansiedade resultante de uma decepção na vida, talvez de uma tragédia, embora estas coisas causem um tipo de ansiedade. Esta é uma outra ansiedade na alma. Não é a ansiedade resultante do temor humano quanto ao futuro. Como será quando eu estiver velho e sozinho? O que será dos meus filhos? Como será o governo no futuro? E a guerra? E as pessoas se oprimindo, e as coisas se acabando, e a floresta e a natureza? Não é uma ansiedade resultante destas questões, destas coisas, da minha saúde, do meu emprego, da minha família. Porque esta ansiedade, ela é na alma, e ela é resultante do pecado contra Deus, da consciência de que eu sou diante de um Deus santo, em direção a quem eu sigo, um pecador. E eu não tenho escape do meu pecado diante de Deus. Eu não posso me esconder dos olhos do Senhor. E eu estou condenado. Esta pessoa, ela está consciente, então, de que o salário da sua vida de pecados, no final da vida, é a morte, a condenação. E tudo isso resulta nesta ansiedade na alma, neste abatimento, nesta angústia que se forma. É uma ansiedade, é claro, porque ela é consciente numa pessoa que tem ouvido a palavra de Deus, resultante do desejo por reconciliação com Deus, ser perdoado por Ele, ser aceito por Ele, ser salvo da condenação vindoura pelos meus pecados. É uma ansiedade por encontrar misericórdia no Senhor Jesus Cristo. E parece que a situação nunca vai acabar. Ela não diminui. E a gente não consegue sair disso. E a alma fica perturbada e agitada, em aflição, sem paz, de noite e dia, enquanto não tiver encontrado o Senhor e o seu perdão e a certeza de vida eterna. E sido aceito por Deus, e saber que você está bem com Ele, livre da condenação do teu pecado, e dessa opressão e do sofrimento do pecado, da ausência de Deus em tua vida, e livre para viver em santidade para Deus. E para essa ansiedade, esta angústia, chamado aqui de cansaço, opressão na alma pelo pecado, pela culpa, não há terapia humana. Não há psicologia, escola de psicologia que cure. Não há
psicoterapia, aconselhamento humano que cure, porque esta é uma culpa resultante de nossos muitos pecados contra Deus, pecados que não foram ainda encarados, confessados e perdoados por Deus. A psicoterapia não irá resolver isso, muitas sessões delas. Nenhum daqueles cloridratos irá resolver, cloridrato de bupropiona, de sertralina, fluoxetina. Nenhum desses inibidores de recapturação de dopamina, neuroadrenalina, serotonina irá resolver esta ansiedade. Nenhum ansiolítico irá resolver. Novos projetos de vida, deixar tudo para trás e abrir um novo horizonte, não cura, não acaba, não tira esta ansiedade de dentro de mim. O entretenimento, mesmo o entretenimento após o outro, após o outro e após o outro, não pode curar, redimir este senso de culpa, de peso na alma, de condenação. Dormir para esquecer as coisas também não, porque quando você acorda, ele está ali. E o entretenimento acorda, parece que é maior este senso de vaidade, de vazio, de fugacidade, um vazio que corrói dentro da alma. Tirar férias também não resolve, porque elas irão acabar. Buscar tranquilidade no campo, na praia, novos amigos, um novo país, estudar algo novo, também não cura esta ansiedade, porque esta ansiedade é o resultado do pecado na alma. Esta ansiedade é ilustrada na palavra de Deus em muitos textos. Abriria apenas um que é muito gráfico, está no Salmo 116. No versículo de número 1, nós lemos estas palavras. Na verdade, eu pulo diretamente para o versículo 3. Palavras de Davi aqui, quando passou por isso. Veja como ele pinta, ilustra esta angústia interna pelo pecado. Ele diz: os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Estas palavras descrevem exatamente o que é isso. É algo na alma. E você não consegue, por um esforço próprio, pessoal, remover esta culpa do pecado, porque não é algo que você consegue convencer a sua mente, despistar e deixar isso para trás, por um esforço intelectual, silogístico, pessoal. Você não consegue remover esta culpa que gera ansiedade ou abatimento, como quem tira um sapato apertado ao final do dia e sente alívio. Não é como uma enxaqueca persistente, que quando você toma um remédio muito forte, ela naturalmente vai embora. Ela é ativada pela consciência e não pelo corpo. É a consciência quem ativa este senso de culpa. Todo pecado contra Deus, e lembre-se, o pecado é a quebra da lei moral de Deus, gera dentro de nós a culpa do pecado. É como um crime que foi cometido e foi gerado imediatamente, um boletim de ocorrência. Este boletim de ocorrência está ali contra mim, até que chegue um dia em que eu seja trazido à justiça por conta daquele crime. E quantos mais boletins de ocorrência, maior, mais grave a minha situação, assim é a culpa do pecado. Pecados não desaparecem naturalmente como crimes. Eles permanecem ali, foi cometido anos atrás, mas eu trago este boletim de ocorrência registrado no céu. E dentro de mim, a minha consciência, que é como um juiz de Deus, um promotor de justiça de Deus, me traz esta carta de acusação e eu carrego ela comigo. E elas se multiplicam ao longo dos anos. Todos nós temos, de alguma maneira, alguns mais especialistas que outros, tentado sufocar esta consciência do pecado, apagar a consciência, para que ela pare de falar, de acusar. Há muitos métodos que nós usamos para silenciar. Quanto mais eu sigo na minha vida conversando com pessoas, eu tenho aprendido dos métodos que são utilizados para se tentar apaziguar, sufocar a consciência, e isso não resolve. Alguns tentam abertamente pisar, esmagar a consciência. Como isso é feito? Esmagar a culpa
acabar com ela, é feito de uma maneira curiosa. Elas passam a cometer repetida e propositadamente aqueles pecados que mais lhe ferem a consciência, que mais trazem culpa, até que eles se tornem normais, comuns, naturais, e você sinta que eles não te acusam mais, não são terríveis diante de Deus. Esse é um método utilizado por muitos. Eu vou silenciar essa voz de Deus na minha alma que me diz que eu sou culpado, praticando mais esses pecados, indo em frente. É como alguém que tem uma dor muito grande, que procura se ferir mais em outro lugar para desviar a atenção. Isso não resolve, querido amigo, isso irá te acompanhar, isso irá me acompanhar. Mas esse é um método muito comum, fazer aquilo que a consciência me acusa, até que eu não sinta, imagino que eu não sinto mais a culpa do pecado. Cometer propositadamente, para que eles se tornem normais. Há um outro método usado por pessoas, e eu usei muito esse, talvez você também. Você busca na tua mente, porque isso é algo interno, criar argumentos à tua mente que justifiquem o teu pecado e silenciem a culpa. Por exemplo, você justifica o pecado que acabou de cometer, e você reclama e grita com a consciência, dizendo que não foi errado, é normal. Ou você diz, não foi a minha culpa no final, eu sou fraco, as pessoas me provocaram, ou essa situação foi muito grande diante de mim no momento em que eu estava frágil, o que quer que seja. Ou você diz, hoje em dia todo mundo faz isso, eu conheço pessoas na igreja que fazem isso e para eles é normal. Você tenta justificar convencendo a tua consciência. Esse é um outro método. Você tenta justificar a sua cobiça, a sua ganância, os seus atos sensuais, e você diz que todo mundo faz, mesmo pessoas que você conhece. Essa é uma maneira de tentar acabar, sufocar a consciência, porque você deseja remover esta culpa. Há um outro método, uma outra técnica para evitar o senso de culpa na consciência. Esse é o mais comum de todos: a distração. Mude os pensamentos, empurre para o lado. Ligue a televisão, ligue para um amigo, peça comida, põe o fone de ouvido, pense no seu trabalho. Lide com a consciência, tente distraí-la por um tempo para ver se ela te deixa em paz. Vá ao cinema. Por que será que a indústria do entretenimento é a que mais cresce no mundo inteiro? Talvez por conta da consciência que precisa ser distraída, apaziguada. Alguns dirigem seus pensamentos aos afazeres, ao trabalho, mesmo ao problema de uma outra pessoa, para não pensar na sua própria culpa, contanto que isso me livre dela. Você também tem uma outra técnica, mais sofisticada, para tentar abafar a voz da consciência e se livrar da culpa do pecado. Tente reprogramar tua própria consciência. Você pode pedir ajuda de alguém profissional nesta área, uma reprogramação do pensamento, ou você mesmo faz isso. Diga a si mesmo da seguinte maneira, quando eu chego a um ponto em que eu não consigo me livrar da culpa dos pecados que cometi contra Deus. Diga a si mesmo, na verdade, pecados não existem. Isso é apenas uma maneira de ver. Tente convencer a si mesmo que padrões morais não existem, eles são criados por pessoas aqui no Brasil, nós temos esses. O índio Yanomami tem os deles, tão diferente dos nossos. Pecados não existem, são categorias humanas criadas que servem para um determinado tempo. Então eu estou além disso, eu posso relativizar estas coisas. E eu fui programado pelos meus pais, por esse nicho, este aquário onde eu cresci, por essas ideias. Eu estou fora desse aquário. Pecados não existem. E veja, a sociedade também, a sociedade me perdoa pelos meus pecados. Como? Ela me diz que pecados não existem. E pessoas muito mais inteligentes que eu, que escreveram compêndios de filosofia, psicologia, o que quer que seja, já chegaram nessa conclusão também, que é apenas um truquezinho da alma que eu caí lá atrás, eu carrego comigo. Eu posso me livrar dessas coisas. Eu posso me livrar disso. É que eu estou lutando, ainda não consegui vencer esta programação cristã, bíblica desse país em que eu nasci. Eu estou além disso, pecado não existe. Veja, eu não feri ninguém,
Eu não tirei a vida de ninguém, eu não roubei ninguém, foi só um momento de prazer, ou algo que eu disse, algo para mim, não roubei de ninguém. Todo mundo tem também, eu mereço. Há muitas maneiras de justificar o pecado e silenciar a consciência. Mas ainda há outra técnica. Procure apaziguar a consciência buscando apoio em outras pessoas que fazem o mesmo. Por exemplo, você está nesse estágio de dizer que pecados não existem e não consegue se convencer. Então você apela para a sociedade, para a cultura, para os amigos. Você diz assim mesmo: poxa, essa música que eu estou ouvindo aqui, a maioria das músicas, veja como elas justificam o adultério, a fornicação, a imoralidade, o palavrão, a cobiça, a mentira. Isso é algo normal do ser humano. É esse grupo de pessoas aí, aquele pastor, a igreja, a Bíblia, que acham que são melhores do que os outros. Todo mundo faz isso, porque eles se acham melhor do que os outros. A novela justifica isso, e não é uma só não. E veja como meu pai viveu no passado, ou minha mãe. A cultura trata isso como normal. E não é só hoje não, essas coisas existem há séculos e séculos e séculos. As pessoas não conhecem a história. Se elas conhecessem, elas entenderiam que pecar assim é algo normal, é ser humano. Exatamente. E ser humano é ser pecador. Porque a pessoa que usa esse subterfúgio, o último que eu mencionei, não percebe, ao olhar para outras pessoas, é que as pessoas estão fazendo a mesma coisa, justificando seus pecados, para abafar a voz da consciência, para se livrar do peso da culpa do pecado. Cada um acerta o seu relógio com o relógio do outro e acha que está certo. Pecado, querido amigo, o hábito de sufocar a consciência, isso deforma o caráter. E eu me torno uma pessoa mais orgulhosa e é visível aos olhos de todo mundo. O orgulhoso não percebe, mas gradativamente ela se torna pior. E aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor se torna uma pessoa mais sensual, sem restrições para com o sexo oposto, nas palavras. E é uma cobiça agora que se tornou maior, e os meus olhos estão na propriedade daquela pessoa. Eu quero ter algo assim. Eu quero dirigir um carro dessa qualidade. Eu quero experimentar. Eu preciso me vestir desta maneira. Eu quero estar com essas pessoas. Eu vejo, elas são bacanas. A cobiça, ela flui por dentro. E eu me torno uma pessoa mais egocentrada e, por consequência, mais mesquinha. O que importa são os meus objetivos. E se as pessoas estão no meu caminho, eu fecho o ouvido, eu me irrito com elas, eu empurro elas de lado com palavras, com ações, com gestos, ou eu boicoto estas coisas. E por consequência mais insensível. E tudo é sobre mim. Mesmo quando eu estou conversando com outra pessoa, é sobre mim. Como eu vou tirar vantagem desta situação? Como eu vou ganhar mais? Como eu vou projetar melhor minha pessoa, meu caráter, minha estética, minhas habilidades? É sobre mim. O pecado, ele vai deformando o caráter de um ser humano. Eu me torno mais imoral, isto é, padrões morais se tornam agora de pouca importância. Quanto ao sexo oposto, quanto a uma lei, quanto a um ambiente, nada importa mais onde eu estou, com quem eu converso. Porque essas discriminações são criadas pelo ser humano. Eu torno-me mais imoral, menos lei, menos o que quer que seja. E se eu quero, se eu sinto, se eu preciso, eu posso colocar minha mão sobre algo que não me pertence e levar. Tem tanto disso por aí. Eu me torno uma pessoa mais sem lei, mais distante de Deus. Até que você mesmo chega um dia, quando você se surpreende como o pecado erodiu o teu caráter. E você agora faz e diz coisas que você nunca imaginaria que faria no passado. Esse é o resultado do pecado na alma. E o pecado nunca está satisfeito, ele sempre exige mais de você, doses maiores. Conforme os anos passam,
o pecado irá exigir mais. Aquelas pequenas doses de teste, tímido, medroso ou envergonhado no início, elas se tornam coisas pequenas. Eu quero algo maior. Ou eu quero no plural, ou múltiplo, tudo isso junto. Como uma droga, eu preciso de mais. O meu corpo, a minha mente, o meu ego tem se alimentado disso e tem perdido a força. Eu preciso de mais e mais. O pecado deforma o caráter. Ele te afasta de Deus, do conhecimento do Deus vivo, da realidade de que há um Criador, de que este mundo pertence a Ele, de que a vida termina, que há uma alma. Este mundo se torna tudo. E ganhar este mundo, experimentar este mundo, é o que consome os meus pensamentos. O pecado nunca está satisfeito. Querido amigo, que assunto tão horrível e negativo nesta noite. Mas eu devo perguntar, isso te retrata? Essa é uma descrição de alguém aqui nesta noite? Isso me descreveu claro e perfeitamente. Se você, com honestidade, sem brigar com a realidade, permitir que o coração minta a mente, puder dizer, sim, este é o meu caso. Então, neste ponto, eu devo dizer que eu tenho boas novas para você. Somente neste caso. Qual é a tua postura, então, diante desta ansiedade, deste abatimento, desta angústia inquietante que se aumenta? Está aqui nessas palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ir ao Senhor, a Deus, contra quem eu e você temos pecado. Isso é irracional, eu posso dizer. Ir em direção ao juiz e ao executor que irá acabar comigo porque eu transgredi a lei? Sim. Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Não é tremendo este chamado? Mas antes de explicá-lo, eu devo lhe dizer isso. Ir ao Senhor Jesus, ir a Deus, também é algo consciente, proposital, inteligente. Eu reconheço porque eu estou indo a Ele, pelas coisas que eu fiz e sou. Não é um salto no escuro, não é uma tentativa de performar um ato religioso com a consciência aqui e o ato sendo feito. É a alma que vai ao Senhor. É a própria pessoa que pecou contra Deus. É a própria consciência culpada que vai a Deus. E é muito importante manter isso em vista. Mas ir ao Senhor Jesus fazer o quê? Bem, é claro, confessar a Ele os teus pecados. E isso custa muita humildade. E isso custa realmente. Confessar e dizer a Ele toda a tua vergonha. Tudo. Sem um pé atrás, sem uma desculpinha, sem algo escondido, sem maquiar. Tudo a Ele. E suplicar a Ele. Porque se eu estou culpado diante de Deus e eu entendo o que me espera ao final da minha vida, eu vou trazer estes pecados, esse clamor com súplica da alma. Com a mesma dor que a consciência sente pelo pecado, eu sinto a minha condenação, eu compreendo isso, eu clamo então consciente ao meu Deus, ao meu Criador, que me perdoe. Porque, baseado em uma autoridade, a dele próprio, ele diz, vinde a mim. Você traz o teu cansaço, a tua culpa, a tua opressão, tudo isso. Uma consciência maculada, culpada. E você confessa a Ele. Volte novamente àquele Salmo primeiro que nós lemos, o 116. Ali nós vimos o estado de uma alma angustiada pelo pecado. Versículo 3. Os cordéis da morte me cercaram, o terror da morte. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu serei banido da presença de Deus. Encontrei aperto e tristeza. Então, vinde a mim.
Invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. É isso, querido amigo. É a mesma coisa deste versículo 28 de Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É ir a Deus como um pecador convicto, consciente, clamar e suplicar e dizer: Senhor, me perdoa, me purifica. Eu sou um pecador, é isso que eu faço, que eu tenho vivido. Eu estou condenado. Me perdoa, me salva. O Senhor é poderoso, o Senhor é o juiz de todas as coisas, e foi contra o Senhor que eu pequei. O Senhor tem o poder para perdoar, e é o Senhor que diz: vinde a mim. É dessa maneira, é dessa forma. Se essa é a condição de algum amigo aqui nesta noite, se você percebe, sente o peso da culpa do pecado, se a tua alma está abatida pela culpa do pecado e a consciência continua te perseguindo e te condenando quanto a isso, e se toda tentativa de vencer o pecado ou remover a culpa resultante do pecado foi em vão, inútil, você compreendeu que o pecado não são atos, ele está dentro de nós, somos pecadores, por isso pecamos, e você se vê culpado aos olhos de Deus, então essas palavras do Senhor Jesus são para você. Vinde a mim, diz o Salvador, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Este é o chamado puro e simples do Evangelho. O chamado do Evangelho se resume nisso, é um chamado de boas novas. Ir a Ele para o perdão, para a libertação, para a salvação do domínio do pecado, da condenação vindoura, de uma vida vã e desperdiçada, de uma morte terrível, como uma pessoa culpada e condenada. Esse é o chamado do Senhor Jesus aqui. Queridos amigos, somente o Senhor Jesus Cristo poderia pronunciar isso. Você percebe que essa declaração, se ela não for verdadeira, é um ato de tremenda arrogância. Humanidade, deixe de lado os livros de filosofia, psicologia, autoajuda, as crendices, os xamãs e vinde a mim. Se ele não fosse Deus, seria. Se ele não tivesse entregue a sua alma naquela cruz de dor, agonia e vencido a morte e pago pelo pecado, seria um ato de arrogância. Mas como ele fez isso, numa declaração de verdade, você pode ir a ele dessa maneira. Isso irá acontecer. O pecado será perdoado porque ele morreu no lugar de pecador. Os teus pecados estarão sobre ele. E a opressão da culpa do pecado será então removida pelo perdão dos pecados. Essa é a origem, essa é a fonte desse chamado e a autoridade desse chamado do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, este foi o chamado mais caro realizado um dia. Não há um chamado mais caro, mesmo para o próprio Deus. Você pensa sobre isso, que Ele tem enviado o seu próprio Filho. Esse é de um valor extremo. Você não consegue comparação na história da humanidade. Chamado do próprio Senhor Jesus Cristo. Para fazer esse chamado, Ele precisou sofrer aquilo que eu devo sofrer e levar, assim por dizer, o meu inferno. Ele precisou oferecer algo que eu não tenho, uma vida santa, uma vida pura. Ele deu a si mesmo toda a sua vida. Que chamado tremendo e caro esse é. Você sabe, Deus é santo, separado do pecado. O pecado não pode existir na presença dele, deve ser punido, deve ser julgado, ele é retidão. Eu não poderia eu mesmo ir ao Senhor para pagar pelo meu esforço os meus pecados. Por isso eu preciso de um Salvador. Daí o chamado desse Salvador. Não é ir à religião, mas é ir a Cristo. Não é ir ao cristianismo, mas é ir a uma pessoa. Essa é a boa religião que nos liga a Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É dali que vem esse chamado. Esse é um chamado muito custoso, não é? A sua própria vida.
E além disso, ser humilhado publicamente, envergonhado publicamente, tratado como alguém que ele não era. E esse é um chamado pessoal para cada indivíduo. Milhões de pessoas já responderam a esse chamado. Mas uma de cada vez. Você precisa ir sozinho ao Senhor, pessoalmente aos pés do Salvador. E é um chamado de imensa compaixão. O que ele fará então? Perdão, reconciliação com Deus, uma paz tão profunda, querido amigo, que é a consciência clara de que eu já não sou mais uma pessoa condenada diante de Deus, e que eu estou indo agora em direção não a um futuro obscuro, trágico, mas à cidade celestial dos remidos de Deus, ao perdão a ser recebido por Cristo Salvador. O que esse perdão traz? A paz com Deus pela reconciliação. Então a paz de Deus no coração, lançando fora todo o temor. Por quê? Porque o amor de Cristo derramado na cruz bane o temor. Onde há este amor, não há mais temor. Ir ao Senhor Jesus Cristo, cansado, não é? Vinde a mim. Eu devo concluir aqui. Há uma condição última. Como eu posso saber que Ele me perdoará? Que Ele me aceitará de fato e que eu serei salvo e que eu saberei isso depois de tantos pecados conscientes contra Ele? Porque o chamado é a todos que estão cansados e sobrecarregados da culpa do pecado. Se esse é você, então este é o teu nome. Mas eu temo que Ele não irá me perdoar. Eu temo que Ele não irá me dar uma resposta de paz. Então Ele diz assim, lá em João capítulo 6, 37. É a mesma palavra, é o mesmo ensino. Não perca isso de vista. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Vinde a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não te rejeitará. Se você for a Ele como um pecador, convicto, envergonhado, suplicando por esta vida, por esse perdão. Ele diz, vinde a mim, e Ele então complementa e diz, todo que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei. É maravilhoso, é maravilhoso. A nossa atitude natural com alguém que fez um grande mal conosco e vem pedir perdão é que primeiro a gente malhe essa pessoa e diga você e porque você e você. Não. No caso de Cristo é, vinde a mim e eu não te lançarei fora. Perdão garantido. Perdão, vida eterna. Queridos amigos, você pode dizer isso. Eu sou esse homem, eu sou esta mulher, eu sou este adolescente, esta criança. Se você pode afirmar isso, mesmo lutando contra isso, então vá ao Senhor desta maneira. Diga a Ele, confesse a Ele e assim se entregue a Ele. E qual é o resultado disso? Está nas palavras do Senhor Jesus. E eu vos aliviarei. Alívio da condenação, pela certeza consciente de que os meus pecados foram perdoados. Volte uma última vez àquele salmo de Davi, 116. Ouça o que ele diz agora no versículo 4, 5 e 6. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, isto é, misericordioso e justo. Por quê? Porque se Ele pagou na cruz, Ele disse, vinde a mim, e eu fui, Ele vai ser justo. Ele não vai me banir. Ele me perdoou, o nosso Deus tem misericórdia. Volta, versículo 7, minha alma para o teu repouso, descanso, pois o Senhor te fez bem. Esse é todo o Evangelho, pregado há milênios, ainda hoje, e até o final.
Esta é a porta que conduz à vida eterna. Este é o único meio, e ele é maravilhoso. Perdão gratuito para pecadores tão culpados. Vamos orar juntos, queridos amigos. O Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é este Evangelho para pecadores como nós, quando despertos em nossa consciência do nosso estado espiritual e abatidos pela culpa, então ouvir esta voz tão terna, cheia de amor e misericórdia do Senhor Jesus, quão maravilhoso é. Senhor, não nos permita, Senhor, sermos relutantes. Ajuda-nos e leva-nos a Cristo, a fonte de toda a vida, da paz, da verdadeira vida que há. Nós te rogamos isto em nome dele e para o teu louvor, ó Pai. Amém.